garota de cabelo vermelho, falando sobre intimidade com Deus pra mim. Pois é, galera, meu nome é Nadine Lopes e vamos começar quebrando paradigmas por aqui. Hoje a gente vai falar sobre o porquê de ser da igreja desde criança, talvez, e etc. E mesmo assim não conseguir adquirir a intimidade com Deus desejada, né? Então vamos começar falando isso aí. A igreja é uma coisa muito boa, pelo menos na minha concepção. A igreja é uma coisa muito boa. É onde a gente se reúne para debater assuntos sobre a Bíblia e é onde a gente se reúne também, a gente acaba vendo os amigos, batendo aquele papo, quando se separa no final do culto e acaba que a gente faz um outro culto fora, só que só batendo papo com os amigos. E eu acho isso uma coisa muito saudável, até porque se a gente for olhar exemplos na Bíblia também tinha sinagogas onde as pessoas se juntavam para conhecer mais sobre Deus, certo? E isso é uma coisa boa. Mas por que isso não te leva a ter intimidade com Deus? Porque uma coisa diferente é você ir à igreja porque você se sente na obrigação de ir à igreja. Porque a gente é ensinado, pelo menos a gente que vai à igreja desde criança, às vezes a gente é ensinado que, cara, você tem que ir pra igreja. Se tu não for pra igreja, você não vai ser salvo, entendeu? Você vai perder sua salvação, porque você não tá indo à igreja. Ir à igreja se tornou sinônimo de conhecer a Deus, sinônimo de seguir a Deus. Era ir à igreja. E não é bem assim que funciona. Na verdade, ir à igreja hoje se tornou algo mais para ver os amigos. Não é errado, mas não pode ser seu foco principal. E ir à igreja hoje se tornou algo também como, vou cumprir tabela. Tô indo à igreja para cumprir tabela. Tô indo à igreja aos domingos porque, enfim, se eu não for à igreja eu vou me sentir mal com Deus porque eu não fui à igreja essa semana, entendeu? E isso não é bem o que deveria ser, né? Na verdade, a gente deveria ir à igreja com o coração contrito, pô, pra se entregar a Deus e pra louvar a Cristo. É pra isso que a gente deveria ir pra igreja. Só que a gente não faz bem isso, né? Tem essa diferença aí. A gente foi ensinado a fazer as coisas de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, quando você vai numa sorveteria, tu vai numa sorveteria pra quê? Tomar sorvete, certo? Só que às vezes tu vai na sorveteria para conversar com os amigos. O foco pode ser diferente. Você pode ir para algum lugar com focos totalmente diferentes, entendeu? Sorveteria a gente pensa que, vou para tomar um sorvete, mas não, às vezes a gente vai só porque nosso amigo quer ir e por amizade a gente acaba indo. É diferente. E na igreja é a mesma forma. Por exemplo, tem muita gente que se batiza na igreja por amizade. Fala assim, pô, meus amigos são de tal igreja, é uma igreja legal, lá tem muitos jovens e tal. Eu gostei dessa igreja, vou batizar porque é um lugar que eu me sinto bem. Não é bem assim, gente. Batismo é para se entregar para Cristo, não para se sentir bem em algum lugar. Se você se sente bem em algum lugar, legal, bacana, isso é uma coisa boa. Você tem que se sentir bem na casa de Deus. Mas tu não pode fingir uma entrega a Cristo e ir à igreja como se você estivesse se entregando a Deus só porque, sei lá, acho legal. Na verdade, a igreja, ela não te leva a ter intimidade com Deus porque você entra na igreja com os focos errados, entendeu? Você entra na igreja pra cumprir tabela, você entra na igreja por causa dos amigos, você entra na igreja buscando ser salvo, entendeu? E muita gente faz isso. Se eu não for na igreja eu não vou ser salvo. Gente, nada a ver isso. Para com isso. A nossa salvação, ela não depende de ir na igreja ou não. Depende da sua aceitação. Salvo você já foi quando Cristo morreu na cruz por ti. Seus pecados foram lavados com o sangue do Cordeiro. Tudo certo, entendeu? Você já é salvo, amado. Só que você precisa aceitar o plano da salvação. E aceitar isso é amar a Cristo, ok? Só que como eu vou amar alguém que eu não conheço? Aí entra outra questão. Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço, né? E a igreja, ela de certa forma, ou pelo menos deveria, te ajudar a conhecer a Deus. Só que a gente vê que não é exatamente isso que acontece hoje. Muitas de nós, a gente entra na igreja e a gente vê tantos erros, a gente vê tanta gente hipócrita, tanta gente falsa, tanta gente um tentando derrubar o outro dentro da própria igreja, que a gente fala assim, pô, não quero ir na igreja mais, entendeu? Vou sair dessa igreja aqui. Cara, quantas vezes eu já vi pessoas se batizando e saindo da igreja, 3 meses depois, 2 meses depois, saiu da igreja. Por quê? Porque foi pra igreja com foco errado, entendeu?
foi pra igreja e já olhando pros outros como se fossem pessoas que não pudessem errar. Gente, entenda uma coisa. Somos humanos, a gente vai errar e as pessoas vão te frustrar e as pessoas, cara, se hoje nós frustramos tanto a Deus com os nossos erros e com os nossos pecados, por que eu não posso frustrar você? Por que você não pode me frustrar em relação a alguma coisa? Então isso é normal. Gente, todo mundo erra, todo mundo tem pecados. Só porque eu tô falando sobre intimidade com Deus aqui pra vocês, ou porque eu acredito que eu tenho ou não intimidade com Deus, isso não significa absolutamente nada. Eu sou um ser humano como qualquer outro. E é uma coisa que vocês têm que entender. Ah, eu tô indo na igreja pra buscar santos. Já começou errado, porque não existe santo na igreja. Ninguém é santo, entendeu? Somos santos pela graça de Cristo. Só acabou, porque se depender da gente, vamos queimar no fogo do inferno, entendeu? Então, gente, tira isso da cabeça de vocês. A gente tem que ir na igreja com foco de adorar a Deus, e é isso, entendeu? Beleza, ver os amigos é importante, até porque ter uma comunidade, um lugar onde você encontra pessoas que você gosta para adorar a Deus, isso é incentivador, isso é bom, porque um leva o outro. Ai, meu amigo, hoje eu não tô afim e tudo mais, mas meu amigo vai, ele me chama pra ir, eu vou, entendeu? Então isso é uma coisa boa, é algo que tem que te incentivar também a estar na casa de Deus, mas você tem que ser independente dos outros. Se você não for independente dos outros, teus amigos saem da igreja e tu também sai. Porque eles não estão lá. E você estava indo para a igreja por causa dos seus amigos. Então, os seus amigos podem te ajudar a estar na igreja? Claro. Mas eles não podem ser o pilar principal da sua ida à igreja, entendeu? Cara, os motivos para você não adquirir intimidade com Deus só indo à igreja, eu posso citar vários. Olha, muitos de nós, pelo menos nós jovens, a gente vai à igreja e a gente fica mais no celular do que no culto. A gente tá lá, nosso corpo tá lá, mas nossa mente tá em vários outros lugares, entendeu? Muitas das vezes a gente tá pensando nos problemas da família. E tudo bem, a gente erra muito nisso, né? Às vezes a gente tá jogando. Quantas vezes eu já vi jovens jogando na igreja, cara? Na igreja pra jogar, entendeu? Seu foco não deve ser joguinho, pô. Se for pra ficar no joguinho, não vai pra igreja. Entende? Não faz sentido. Vai pra conversar, vai pra fofocar. Gente, hora do culto é hora do culto, entendeu? Se tu não tá lá pra adorar a Deus, talvez seja por isso que você não consegue adquirir intimidade com Deus indo na igreja. Porque tu vai na igreja só por ir. E esse não deve ser a razão, não deve ser o motivo. Eu lembro da história da moedinha que tem na Bíblia, né? Algumas pessoas foram lá e doaram muito. Mas elas não estavam com o coração contrito, elas não foram lá com espírito de humildade, elas se achavam autossuficientes. E isso para Deus não conta em nada. Não adianta você ir na igreja só para cumprir tabela, não adianta você ir na igreja só para falar, ai, tá tudo certo porque eu vim na igreja. Mas você foi na igreja fazer o quê? O que adianta você estar presencialmente na igreja, mas teu cérebro tá em outro lugar? Para Deus não adianta nada, entendeu? Porque, cara, como assim? Você não tá lá. Você não queria estar lá. Você não queria estar na presença de Deus, entende? Então, eu sou muito a favor da gente fazer as coisas de coração, entende? Eu sei que no começo pode não ser fácil e tudo mais, mas pra você que já frequenta alguma igreja e tudo, beleza. Pra você que já frequenta a igreja, vá com foco diferente, vá com foco de adoração, vá com foco de sentir a presença de Deus na tua vida. Porque se você for na igreja só pra cumprir tabela, não vai fazer efeito em ti. Você vai entrar vazio, sair vazio, você vai entrar sem levar nada pra Deus e vai continuar não querendo dar nada de si pra Deus, porque você não foi com foco de fazer diferença nenhuma. Sinceramente, tem dias que a gente não tá afim. A gente realmente não tá afim de ir na igreja. Mas a gente vai. E quando chega lá, pelo menos já aconteceu isso comigo, eu falo, eu vou compor. Pra quem não sabe, eu componho. Eu vou compor, porque eu não tô afim, vou tentar tirar alguma coisa pra compor. Beleza. Vou tentar escrever alguma coisa, porque hoje eu não tô afim. Assim. E normalmente, quando eu realmente não consigo prestar atenção em nada, eu vou embora, entendeu? Porque não tá fluindo. Mas quando a gente vai, eu acredito que a gente deve tentar, pelo menos, entendeu? Vai na igreja e tenta não mexer no celular. Fala, pô, hoje eu vou tentar não mexer no meu celular, entendeu?
vou tentar prestar atenção no culto. E não tô dizendo que vai ser fácil, porque não vai, nada nessa vida é fácil, entendeu? Mas eu tô dizendo que você deve tentar persistir. Porque, cara, as pessoas que desistem no meio do caminho, elas não conseguem alcançar. Eu não vou te dizer que alcançar intimidade com Deus é a coisa mais fácil desse mundo. Porque quem já alcançou sabe que não é tão fácil assim. E que mesmo quando a gente alcança intimidade com Deus, a gente cai. E isso é normal, é humano. E depois a gente levanta de novo. E tudo bem, entendeu? Mas a gente tem que pelo menos fazer a nossa parte, que é fazer alguma coisa. Pô, hoje eu não vou levar meu celular pra igreja, porque a gente acaba fazendo das outras coisas nossos deuses, né? A gente pode fazer de um livro nosso Deus, do celular, principalmente hoje em dia, né? A gente faz do celular nosso Deus, falar, pô, hoje eu não vou sair com meu celular. Já é um início, já é alguma coisa, já é uma tentativa, entendeu? E pode ser que você caia, mas depois você vai tentar outro dia de novo, não levar o celular pra igreja, porque você sabe que aquilo tá te atrapalhando, entende? Então a gente tem que olhar o que nos atrapalha e mudar isso. Muitas das vezes a pregação na igreja ela é muito boa, mas você não tá com cabeça pra isso. Você não foi com foco de prestar atenção na pregação, entendeu? Cara, quantas vezes eu já fui pra igreja só por ir? Tava lá. Me pergunta o que falou no culto. Não sei, não prestei atenção. E olha que eu nem tava mexendo no celular, mas não entendi nada. Nada entrou na minha cabeça. Porque eu não fui com foco disso. Eu fui só porque tinha que ir, entendeu? Fui na igreja. E isso não leva ninguém a nada, entende? Então, o que vai te levar a ter intimidade com Deus são suas escolhas. Hoje eu escolho ir para a igreja para ter um encontro com Deus, para levar a minha adoração a Cristo. Beleza, lindo, maravilhoso. No final tu bate aquele papo com os amigos, entendeu? No começo tu bate aquele papo com os amigos e isso não tem problema algum. Tu senta com seus amigos, sem problema. Ah, mas sentar com os meus amigos, tá aí uma coisa que me atrapalha. Pronto. Se é uma coisa que te atrapalha, você tem que cortar, sinto muito. Mas, por exemplo, eu gosto de sentar na frente da igreja. Eu gosto de sentar na frente porque eu presto mais atenção. Eu gosto de ter o contato visual com as pessoas que estão lá na frente, organizando tudo, cantando, pregando, independente do que for. Eu gosto de ter esse contato visual, me ajuda a prestar mais atenção. Só que eu tenho amigos que gostam do fundão. Eu falo, pô, vocês querem sentar no fundo, o problema é de vocês. Eu vou sentar lá na frente. No final do culto, a gente se encontra sem problema algum, entendeu? E sabe o que eu acho bem interessante? Que às vezes, quando a gente fala, eu vou sentar na frente e tudo mais, por amizade, nossos amigos vão e sentam na frente com a gente. Porque são nossos amigos, entende? Então, cara, se teu amigo não te incentiva a fazer algo que seja realmente bom e que vá te ajudar, deixa ele sentar atrás e senta na frente. Faz algo que vai te ajudar. Se sentar atrás não te atrapalha em nada, beleza, tranquilo. Senta atrás. Mas, por exemplo, meu amigo conversa muito na igreja e tudo isso me atrapalha, me desconcentra, me atrapalha de prestar atenção. E chega um momento que eu começo a conversar com ele também. E aí não tem mais culto pra mim, entendeu? Porque aí eu começo a conversar também, não sei mais do que eu tava falando, não sei mais do que o pregador tava dizendo e me perco no culto. Então, amado, eu sinto muito te informar. Mas você tem que começar ou sentar distante desse teu amigo, é uma opção, que eu não gosto particularmente. Ou você tem que chegar pro teu amigo e dizer, cara, eu quero muito prestar atenção no culto. Será que a gente pode ficar mais em silêncio hoje? E aí a gente fica com aquele medo, mas meu amigo vai se afastar de mim se eu fizer isso. Olha, se teu amigo ele se afastar de você por causa das boas escolhas que você tem feito, sinto muito, ele não é teu amigo. Amigo, quando a gente tem realmente um amigo, ele apoia a gente, ele fala, não, pô, beleza. Ele pode não gostar de ficar em silêncio, mas ele vai tentar por amor a ti, porque ele é teu amigo, porque ele te apoia nas tuas escolhas e ele sabe que é o melhor pra você. Então, não deixe que o medo de perder as suas amizades te impeçam de te aproximar de Deus, ok? Até porque a gente tem que levar os outros para mais perto de Deus também. E não nos afastar de Deus por causa dos outros. Preste bem atenção nisso. A gente tem que levar os outros para mais perto de Deus. E não nos afastar de Deus por causa dos outros, ok? Então, isso é uma coisa que eu acho bem relevante, assim. Se teu amigo tá te afastando de Deus, sinto muito. Mas ou você te afasta do teu amigo,
ou você conversa com ele, fala o que tá te atrapalhando, sabe? Porque eu acho também que a conversa é uma coisa que resolve muito. E os amigos atrapalham muito. Eu tenho uma amiga que se eu sentar perto dela na igreja, tem um momento que eu tenho que falar, véi, cala a boca, pelo amor de Deus, porque não tá dando, entendeu? Eu quero prestar atenção no culto. Você não deixa, amada, você não deixa, entendeu? Então, eu tenho intimidade suficiente com ela pra falar desse jeito com ela, entendeu? Mas se eu deixar simplesmente a conversa fluir, eu também gosto de conversar, gente. Gosto das minhas fofocas, gosto dos meus problemas, gosto de dar aquela conversadinha, entendeu? De boa. Mas tem momentos que eu sei que aquilo me atrapalha. E aí eu tenho que cortar. Eu não tô dizendo que pra mim é fácil. Ah, falar é muito fácil, né? Beleza. Mas não é fácil, galera. Não é fácil. Olha, tem coisas que são simples. Simples. Só você não fazer, entendeu? Simplesão. Mas não é fácil de ser feito. Então, eu falo muito que essa questão das escolhas. Você tem que aprender a escolher o que é melhor pra ti. Você quer intimidade com Deus? Beleza. Então vai lá e tira as coisas que te atrapalham a ter intimidade com Deus. Você quer caminhar rumo à intimidade com o alto? Beleza, mas você tem que cortar as coisas que te atrapalham a ter intimidade com o alto. Não adianta você simplesmente dizer eu quero. Querer todo mundo quer, todo mundo diz que quer. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça, entendeu? Porque os mínimos detalhes do dia a dia da gente, uma conversa que você tem com Deus no seu dia, de falar, caraca, Deus, pô, não conversei contigo hoje, perdão. O dia foi muito corrido, falhei, mas a partir de agora vou melhorar nisso. Vamos dar um jeito, porque eu não posso ficar sem conversar contigo. É uma conversa normal, é uma conversa simples e que muitas das vezes a gente não tem pra com Deus. E aí a gente fala, eu quero ser salvo. Beleza, todo mundo fala que quer ser salvo, mas ninguém aceita a salvação. Ninguém quer amar Cristo, entendeu? Todo mundo fala, eu acredito em Jesus. Todo mundo diz que acredita, mas ninguém faz nada em relação a isso, entende? Então, você quer ter intimidade com Deus? Beleza, lindo, isso é uma coisa linda, de verdade. Você sente a necessidade de ter essa intimidade com o alto? Lindo, uma coisa incrível, parabéns. Mas o que você tem feito para que isso realmente se torne real na tua vida, entende? A gente tem que tirar um pouco, parar um pouco de voar, assim, e achar que simplesmente a intimidade com Deus vai bater na minha porta e eu vou ser íntimo, que aconteceu um milagre com fulano e comigo vai acontecer um milagre e que vai me dar intimidade com Deus. Gente, a caminhada de intimidade com Deus, ela é muito mais do que a gente pensa. Você vê na vida dos outros como uma coisa simples porque tu não viveu o que ele viveu, entende? Você vê a intimidade com Deus na vida dos outros como se fosse uma coisa, a pessoa teve intimidade com Deus, pra ela foi tão fácil. Não foi fácil. É porque na maioria das vezes a gente fala nas redes sociais, a gente fala nos vídeos só a parte fácil da história da gente. A gente não conta as partes realmente difíceis para as pessoas. E as pessoas acham que tá tudo certo, é muito de boas ter intimidade com Deus. Não é bem assim. Tudo na vida tem os passos a ser seguidos e tem coisas que vão te ajudar a ter essa intimidade com Deus. Mas vamos lá. Eu vou entrar numa coisa assim que eu acho que é muito interessante, que é ser da igreja versus ser de Cristo. Tem uma diferença muito grande. Quando você é da igreja, você vai na igreja, você chega nos horários certinhos ou não, você pode chegar também bem atrasado. E aí você chega lá, você até canta, você levanta pra cantar, você ora, você participa do culto, assim, aquela coisa maravilhosa. Você vai na classe de jovens, de adolescentes, sei lá. Você vai na classe de jovens, você vai na classe dos adultos, você faz sua parte no culto. Te chamou pra pregar, beleza, você prega, amado. Você prega, você canta, você é multifunções, multitarefas, você faz de tudo, entendeu? Mas você ainda sente um vazio. Você ainda sente a necessidade de ter intimidade com Deus que você não tem. Mas como pode uma pessoa que tá lá na frente, uma pessoa que é pura unção de Cristo, não ter intimidade com Deus? Gente, é muito possível. Na verdade, o ser humano, ele é muito fingido, né? Ele é muito fingido. E muitas das vezes o ser humano faz as coisas, como eu falei pra vocês, pra cumprir tabela. O fulano me chamou, eu vou fazer. Não tô sentindo a presença de Deus, mas Deus usa. Cara, quando Deus manda, até Satanás obedece, né? Então Deus usa, às vezes, pessoas que não são tão íntimas com ele pra tocar outras pessoas. Isso acontece, tudo bem, entendeu? É uma coisa que acontece realmente.
Mas tem muitas pessoas que não têm, cara, tem pastores que não têm intimidade com Deus, tem cantores que não têm intimidade com Deus, tem pregadores que não têm intimidade com Deus, igual tem uma pessoa que não faz nada na igreja e que tem intimidade com Deus. Tu vai julgar? Não dá pra julgar isso. Entendeu? Não, aliás, não tem nem como saber. Não tem como eu entrar no teu cérebro e dizer se tu tem intimidade com Deus ou não. Quem vai me dizer é você. É que nem uma pessoa dizer que, ai, aconteceu isso e eu ouvi a voz de Deus a falar comigo isso e isso. Pô, é a intimidade dela com Deus. Tu vai julgar isso? Tu vai dizer que ela não ouviu a voz de Deus? Quem é você pra dizer isso, entendeu? E outra, a intimidade com Deus vai de pessoa para pessoa. Cada pessoa ouve Deus de uma forma, cada pessoa vê Deus de uma forma diferente. Então, isso é uma coisa que não dá para julgar. Deus conversa com cada um de nós de uma forma diferente. Então, se eu disser, eu vim pro NASP, por exemplo, fazer música, porque eu senti no meu coração que era da vontade de Deus, era um sonho de Deus para mim. E você vai julgar, dizer que não era. É a minha intimidade com Deus, e a gente tem que respeitar a intimidade com Deus de pessoa para pessoa, entende? Então, se você é da igreja, beleza, é uma coisa à parte, é uma coisa muito linda. Mas isso não quer dizer necessariamente que você tem intimidade com Deus, que você se entregou para Cristo. Olha, a intimidade com Deus, para você ter a intimidade com Deus, é uma escolha, né? É você falar, pô, não tá bom assim, não tá dando certo dessa forma, e eu não quero mais ficar na mesmice que eu estou. Eu bebo, eu fumo, procrastino, eu me prostituo, eu faço milhares de coisas que para Deus não é o certo. E eu sei que Deus não se sente feliz e que Deus não se sente contente com o que eu faço. Então eu quero mudança. E essa mudança, ela demora. Ela vem com o tempo. Ela vem com coisinhas que você faz no seu dia a dia. Então são vários passinhos que você pode seguir para adquirir essa intimidade com Deus. Mas primeiro, você escolhe ter. Você escolhe amar a Cristo. Você escolhe estar com Cristo. E no decorrer da vida, às vezes a gente adquire intimidade com Deus e no decorrer do tempo a gente perde isso. Porque a gente vai se deixando levar. Ah, eu canto na igreja. Bacana. Mas aí você começa a focar, uma coisa muito legal que eu ouvi, que às vezes a gente tira tempo para fazer as coisas de Deus, mas a gente não tira tempo para estar com Deus. E aí vem uma diferença muito grande, tá? Porque, por exemplo, sábado passado eu fui no culto de manhã, à tarde eu fui no ensaio, depois eu fui no outro ensaio do coral, depois eu cantei no pôr do sol. Mas e daí? Entende? Não tô dizendo que fazer as coisas para Deus não seja importante, é claro que é. Mas eu tirei um tempo no meu dia para estar em conexão com Deus, vou ser bem sincera com vocês. Esse sábado eu acordei atrasada, não tive meu tempo com Deus, por isso não foi um sábado perfeito que poderia ter sido. Entende? Então, tipo, às vezes eu sinto falta. Eu faço milhares de coisas pra ajudar as pessoas, pra estar mais perto de Deus, mas eu também falho nisso. Às vezes eu falho em ter minha própria comunhão com Deus. Porque de nada vale eu tentar salvar milhares de vidas e não salvar a mim mesma. Entende? De nada vale eu falar pra vocês terem intimidade com Deus se eu não tenho. De nada vale isso. Então a gente tem que buscar também tirar nosso tempo para Deus. Nosso tempo para se sentir perto, para se sentir amado, para sentir a paz de Cristo no nosso coração. Então não adianta você fazer tudo na igreja, mas você não está perto de Cristo, você não fazer nada para estar perto do alto. Não faz sentido, sabe? Então, o que eu falo para você é, cara, tira um tempo para estar com Deus. Você pode fazer tudo na igreja e não tem nada de errado nisso. Deus nos dá muitos dons para que eles sejam usados mesmo. Você tem que usar e abusar dos teus dons. Ok, isso é louvável. Mas você também tem que tirar um tempo para conversar com Deus, para ter esse diálogo com Cristo, para sentir-se abraçado por Deus. Porque senão o seu trabalho é meio que em vão. E vai chegar em um momento que você vai basicamente surtar. Porque você vai falar, pô, faço tudo, mas eu não sinto a presença de Deus. E será por que você não sente a presença de Deus? O que você tem feito para sentir a presença de Deus? Então isso é algo que tem que ser pensado. Não adianta você encontrar alguém na rua e falar, deixa eu orar por você, sendo que você não ora nem por você mesmo. Então você tem que também tirar um tempo para si, para olhar para si e falar, poxa, o que eu tenho feito para estar mais perto de Deus? O que eu tenho feito para estar mais perto do alto?
Eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho tirado um período do meu dia para me sentir abraçada por Cristo. Porque se você não tem amado, eu sinto muito, mas às vezes a gente fraqueja, a gente cai. Porque enfim, é uma necessidade que muitos de nós temos, parece que a gente já nasce com isso, né? Chega um momento das nossas vidas e a gente já viu muitas histórias assim, que as pessoas tinham tudo, mas não tinham Deus. E elas sentiam essa necessidade de estar com Deus. Eu tô lendo um livro que é Fuga para Deus, se não me engano. E o cara do livro, Jim, ele conta que ele simplesmente mudou de onde ele morava e foi para um lugar que era um campo. Vendeu tudo, foi para lá, comprou uma casa lá, ele, a esposa, 2 filhos, se não me engano. E foi morar lá porque ele sentia a necessidade de ter tempo com Deus. Porque ele era um ótimo cristão. Ele era igrejeiro. Ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento da Bíblia. Ele era uma pessoa que ia sempre às igrejas, ia sempre aos cultos, mas não era um verdadeiro cristão. Não amava como devia amar. Não passava tempo realmente buscando a intimidade com Deus. Ele buscava o conhecimento da Bíblia, mas não buscava intimidade com Deus. Então a gente tem que entender que são coisas diferentes. Você pode conhecer muito a Bíblia e beleza, gente, isso é muito bom e tudo certo. É uma coisa que a gente deve fazer também, porque através da Bíblia a gente conhece um pouco mais de Deus. Mas se você não busca ter intimidade com Deus e passar tempo realmente com Deus, orando e conversando com Ele, sentindo a presença dEle, você acaba que não se torna um verdadeiro cristão. Porque existem muitas pessoas que não tinham lá esse conhecimento todo da Bíblia, mas elas sentiam a presença de Deus e ponto, entendeu? E era isso que importava. Eu posso falar 1000 coisas aqui pra vocês sobre a Bíblia e etc. Mas são coisas que não vão necessariamente te levar para mais perto de Cristo. São as escolhas que você faz todo dia que te levam para mais perto de Jesus. Então, essa questão de ser da igreja e ser de Cristo, pô, quando você é da igreja, beleza, é uma coisa boa, já falei reforçando, é uma coisa bacana, ser da igreja é uma coisa boa, te une com os irmãos e às vezes te dá forças para buscar a Cristo. A comunidade cristã, ela te dá forças muitas vezes para buscar de Cristo, mas a comunidade cristã também pode te afastar da tua busca de Cristo. Então, tu tem que ter Deus como pilar, Cristo como pilar da tua intimidade, ele tem que ser como pilar da tua vida. Se tu coloca Cristo como pilar, se tu coloca a tua vida nas mãos de Deus e fala, eu quero ser de Jesus, entendeu? Até seu pensamento muda. Porque você começa a fazer as coisas como uma pessoa que é de Deus. Você vai chegar na igreja, você não vai causar intriga, porque você é de Deus, você não é da igreja. E a igreja vai falar pra você fazer uma coisa errada, tu não vai querer fazer, porque você é de Deus, tu não é da igreja. Tu faz o que Deus manda. Deus não mandou, tu não faz, entendeu? Porque, cara, aí muita gente fala essa questão de igreja falsa, igreja verdadeira, e não vamos entrar nesse tipo de assunto, tá? O foco aqui é a intimidade com Deus, e é isso. Intimidade com Deus, ela pode acontecer na Assembleia, ela pode acontecer na Pentecostal, ela pode acontecer em qualquer igreja. Tem pessoas que têm intimidade com Deus em todos os lugares, assim como tem pessoas que não têm nada em todos os lugares. Tem pessoas que estão lá só por estar, entendeu? Acho que não tem nada melhor pra fazer, então vai na igreja fingir de cristão, dar um de cristão, entendeu? Então tem tipos de pessoas pra tudo. Mas você tem que focar em ti, do que você precisa. Você vê a necessidade de ter intimidade com Deus. Se você viu esse vídeo até aqui, é porque você vê a necessidade de ter intimidade com o alto. E se você vê essa necessidade, é você que tem que fazer algo para ter essa intimidade com o alto. Você pode pedir a ajuda de um irmão? Claro que você pode. Eu não sei se eu já falei em algum vídeo, mas vou falar aqui pra vocês. Se espelhar em alguém é uma coisa boa, tendo a consciência de que essa pessoa também erra e vai errar em algum momento. Mas se espelhar em alguém é uma coisa boa, e tudo bem, pedir conselhos pra alguém é uma coisa boa, e tudo certo. Mas você tem que ter Cristo como pilar. Aquela pessoa errou? Beleza. Mas Deus, com seu sangue, com a tua graça e com a tua misericórdia, perdoa a todos nós. Somos humanos, somos errados e todos nós vamos errar. Beleza. Mas você tem que ter como foco Cristo. Você tem que ter como foco Deus, porque senão tu vai entrar na igreja, vai ver alguém sendo hipócrita e vai falar, vou sair dessa igreja aqui, porque Deus não habita nesse lugar, entendeu? Porra, não é assim que funciona. Então eu quero que você entenda que ser da igreja é muito diferente de ser de Cristo. Tu pode ser da igreja e fazer as coisas tudo certinho na igreja,
Mas se tu não tem intimidade com Deus, tu não entrega as tuas vidas nas mãos de Deus, tu não é de Cristo. Então tu tem que parar pra pensar nisso. Eu quero ser da igreja ou eu quero ser de Cristo? Ou eu quero ser dos dois? Entende? Então você pode ser da igreja e ser de Jesus, irmão. Então você pode ser da igreja e ser de Cristo. Então eu quero que você entenda que você pode conciliar as duas coisas. A igreja, ela não necessariamente te leva a ter intimidade com Deus. Eu já vi muitas histórias de pessoas que cresceram na igreja e tudo mais, mas saíram porque não sentiam a presença de Deus naquele lugar. Porque tem irmão hipócrita, tem irmão que só importa em falar mal da vida dos outros, tem irmão que reclama da roupa, do cabelo, da unha, da maquiagem, de tudo. Tem irmão que reclama de qualquer coisa, entendeu? Tem esses irmãos? Tem. Ore por ele, entendeu? Porque não tem como você mudar ele. Então você ora para que Jesus faça a obra de transformação na vida desse irmão. Mas tu não pode usar aquilo como base para dizer que aquele não é o teu lugar, entendeu? Tu tem que usar Deus como base. Tu tem que orar e falar, pai, eu não me sinto bem nesse lugar, ou eu me sinto muito bem nesse lugar, mas tem esse e esse irmão que o Senhor podia dar uma transformada, né? Para ver se ajuda. A chave de tudo, eu acredito que é a oração. É conversar com Deus. Conversar com Deus te dá intimidade. E você pode conversar com Deus e falar bem assim, pai, fui a vida inteira da igreja e eu não me sinto teu. Mas eu quero ser teu, eu quero me entregar a ti, eu quero te amar, eu quero estar contigo a cada momento da minha vida. E quando você conversa assim com Deus, Deus começa a te dar forças. Eu não sei se vocês já ouviram aquela vozinha do Espírito Santo, aquela coisa que você sente, e que você vai fazer uma coisa errada e você sente que não deve, você pega e volta atrás, você sabe que não é aquilo. Quando você ora a Deus pedindo a ajuda dele e dizendo, pai, sou errado, sou da igreja, mas não tenho feito nada que preste da minha vida, entendeu? E eu quero mudar isso. Quando você fala isso para Deus, Deus te ajuda. Deus, ele olha para ti com misericórdia e ele fala, filho, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente vai mudar isso e eu vou te ajudar. E Deus começa a te tocar para que você faça as coisas certas, para que você ande pelos caminhos certos. Então, eu quero que vocês vejam essa diferença e que vocês aprendam a transformar a igreja em que você está num local onde você pode também ter intimidade com Deus. Mas que você saiba que não necessariamente a tua intimidade com Deus ela se encontra na igreja. Conhecer a Deus é muito diferente de conhecer a igreja, de conhecer as doutrinas que seja da igreja. Conhecer a Deus é muito diferente disso, até porque Deus era muito essência. Deus era muito amor. Deus, ele, pelo menos Jesus quando veio na Terra, ele era muito de acolher, de abraçar, de amar, independente de quem fosse, dos erros que tivesse, ele amava as pessoas de uma forma assim incrível. E é isso que a gente tem que levar na essência hoje. Só que a gente não vê bem isso na igreja e às vezes a gente se frustra. Mas estou aqui para te dizer que, independente das suas frustrações em relação a isso, encontre uma igreja onde você se sinta bem. Mas não baseie sua intimidade com Deus na tua igreja, na tua religião, que seja. Baseie tua intimidade com Deus nas escolhas que você tem feito no seu dia a dia. E busque a Ele, ore a Ele e peça a Deus para Ele te dar essa intimidade com Deus. Que às vezes você vê em outras pessoas, mas nunca teve essa experiência para si. Então peça a Deus, Pai, eu quero ter uma experiência de intimidade com o alto. Eu quero ter uma experiência de intimidade contigo. Por favor, venha me ajudar, venha me conduzir. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te ajudar. E outra, as respostas de Deus, às vezes elas demoram a vir, mas elas vêm. E às vezes elas não vêm, porque não é para ser respondido. Então aprenda também a entender que Deus tem o jeito dele, o método dele, e é sempre o melhor para nós. E às vezes ele não responde do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer. Mas a gente tem que ter a convicção de que é sempre o melhor para nós. Isso chama fé. Devemos acreditar e confiar em Deus, né? Porque Ele sabe de todas as coisas. Mas eu acho que uma coisa que a gente já tá, assim, que eu acho que vocês entenderam, é que igreja não é sinônimo de intimidade com Deus. Não é, entende? A igreja ajuda, mas ela não é sinônimo de intimidade com Deus. O sinônimo de intimidade com Deus é a tua busca diária.
É as escolhas que você faz no teu dia que vão te levar a ter intimidade com Deus. Eu citei o exemplo do livro. Essa família saiu de uma cidade grande, movimentada, foi morar no campo porque eles sentiram a necessidade de estar mais perto de Deus. E morar onde eles moravam atrapalhava essa intimidade com Deus. Então é você que tem que perceber o que está te atrapalhando e buscar intimidade com Deus. Não baseie sua intimidade com Deus nas pessoas que estão ao seu redor. Seja você e Deus, entende? Porque só você vai poder dizer quando você ouviu a voz de Deus ou não, quando você sentiu a presença de Deus ou não. E ninguém vai poder dizer o contrário, porque só você que sente Deus da sua forma, entende? E é só você que vai saber explicar esse sentimento. E eu espero, na verdade, que você sinta essa presença de Deus e essa intimidade com Deus em breve, para você ver o quanto isso é incrível. E se você já sentiu essa intimidade com Deus e hoje busca sentir novamente, os passos são os mesmos. Você tem que ir lá, você tem que... o devocional todo dia é uma coisa que me ajuda. Beleza. Não, se eu ler só um verso todo dia, mas tiver aquele papo com Deus, beleza. Cada pessoa age de uma forma. Se eu escutar músicas e tudo mais que tem a ver com Deus, é uma coisa que me ajuda, gente, lindo, parabéns. Se um filme gospel e tal, cada um tem a sua forma de buscar e de adquirir intimidade com Deus. Então aprenda, você tem que encontrar o seu método, o que te ajuda a estar mais próximo de Deus. Beleza, faça isso. O que te atrapalha a ter intimidade com Deus? Beleza, corta isso. Porque a gente tem que ter essa noção. Você pode muito amar a igreja. Eu tenho a minha igrejinha do coração, que eu amo, porque eu amo as pessoas que estão lá, porque a igreja são as pessoas, né? E eu amo as pessoas que estão lá, são pessoas que me viram crescer, pessoas que me conhecem, e eu amo aquele ambiente, eu amo o amor que eu vejo ali naquelas pessoas, para comigo e para com as outras pessoas também. Mas será que eu amo a Deus? Então tem essa diferença. Será que eu estou me entregando a Deus? Será que eu estou sendo não só da igreja, mas eu estou sendo de Cristo, buscando fazer as coisas que Deus quer que eu faça? Será que eu tenho tirado tempo para estar mais perto de Deus? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido que, por que eu sou da igreja, mas não tenho intimidade com Deus? Você tem que descobrir. Por que você é da igreja, mas você não tem buscado estar tempo com Deus? Então, eu acho que o segredo é você buscar a intimidade com Deus. Não buscar aparecer na igreja. Aparecer é muito fácil, entendeu? Aparecer na igreja é muito fácil. Não busque aparecer na igreja. Não busque se mostrar na igreja. Não busque fazer as coisas na igreja para que as pessoas vejam que, sei lá, não, entendeu? Busque realmente ser íntimo de Cristo, porque eu tenho certeza que Ele vai usar essa intimidade que você está buscando adquirir para ajudar também outras pessoas. E lembre de uma coisa, quando a gente está muito cheio, a gente transborda. Então eu espero que você esteja daqui a um tempo, quem sabe, assim, o mais breve possível, muito cheio do amor de Deus e da presença de Deus, que você sinta essa intimidade com o alto, que você sinta essa presença de Deus na tua vida, para que você transborde isso para outras pessoas também. E outra, o segredo é a tua busca diária, a tua conversa diária com Deus, é joelho no chão, porque joelho no chão é o telefone do céu. Então, o segredo é as escolhas que você faz para ter intimidade com Deus. Igreja, tu vai na igreja, tu adora junto com as pessoas na igreja e tudo mais. Mas a igreja não é a tua porta de entrada nem de saída para intimidade com Deus, ok? Não veja a igreja como porta de entrada, mas também não veja a igreja como porta de saída. Não vou ter mais intimidade com Deus porque fulano e beltrano da igreja. Pare de dar essas desculpas para si mesmo. Você vai na igreja para buscar a Deus. Vá para buscar a Deus e para levar de si para Deus, para adorar a Deus. Vai à igreja para adorar a Deus. E a partir do momento que você focar nas coisas certas em relação ao que você está fazendo para Deus, já deu certo, entendeu? É simples, mas não é fácil. As escolhas que você tem que tomar no dia a dia são escolhas simples, mas não são escolhas fáceis. E eu tenho certeza que com o tempo você vai fazer isso de forma natural. Você vai começar a ter essa intimidade e falar, caraca, que legal. Hoje eu conversei com Deus, foi uma coisa tão natural, eu não precisei me forçar a isso. Porque no começo pode ser que seja uma coisa meio forçada. Mas depois você vai perceber que Deus vai te tornar tão teu amigo
que você vai falar coisas assim aleatórias com Deus, entendeu? Você vai ir pro banheiro conversando com Deus, vai tomar teu banho conversando com Deus, vai comer conversando com Deus e vai ser uma coisa prazerosa. Não vai ser aquela coisa pesada de tipo, ai, eu tenho que fazer isso. Não, vai ser uma coisa prazerosa pra ti. Então é isso, gente. Busque intimidade com Deus, independente de igreja, religião, qualquer coisa do tipo. Busque ter sua própria intimidade com Deus. Busque conversar com Deus. Busque buscar a Deus da sua maneira, da sua forma. Descubra qual é a melhor forma para você. O que tem te ajudado e o que tem te atrapalhado. O que você precisa buscar mais e o que você precisa deixar de buscar para estar mais perto do alto. Tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês e eu espero que Deus honre e glorifique cada passo a mais que você dá para ficar mais pertinho do alto.